Em um mundo onde as manchetes globais frequentemente se desfocam em um mar de narrativas inalteradas, o conflito em curso na Ucrânia permanece como um testemunho vívido da natureza imprevisível da guerra moderna. Ao mergulharmos nas complexidades dessa luta geopolítica, nos encontramos atravessando um cenário repleto de manobras estratégicas e reviravoltas inesperadas. O pano de fundo está montado em regiões como Kursk, Sumy e Belgorod, onde os ecos dos avanços militares reverberam pelas cidades e vilarejos, cada um segurando histórias de coragem e conflito. A frente nordeste, particularmente a região de Kharkiv, emerge como um ponto focal de intenso engajamento militar. Aqui, a importância do campo de batalha não está apenas no território em si, mas nas implicações mais amplas que ele detém para as forças ucranianas e russas. É um jogo de xadrez em grande escala, e cada movimento é minuciosamente observado pelos olhos do mundo. A região de Donbas, com sua importância estratégica, conta uma história de resiliência e determinação. Cidades como Lyman e Chasiv Yar tornaram-se sinônimos do empurra-puxa incessante do poder militar. No entanto, dentro dessas narrativas, reside uma corrente subjacente de controle de recursos, à medida que desenvolvimentos recentes insinuam uma mudança no poder sobre um dos valiosos depósitos de lítio da região. Isso, caro espectador, não é apenas uma batalha por terra, mas uma batalha por recursos que podem remodelar o cenário econômico da região. À medida que avançamos mais fundo nos detalhes do conflito, a importância de cidades como Basílica e as manobras estratégicas ao seu redor tornam-se evidentes. A captura de cidades como Novenk, Shuravka e Veselivka por tropas russas pinta um quadro de um conflito que é tanto sobre logística quanto sobre destreza militar. As tentativas da mídia ucraniana de ocultar esses avanços destacam as complexidades das narrativas em tempos de guerra. A cidade de Lônia torna-se um ponto crucial nesse drama em desenvolvimento, com sua proximidade a Yunakivka tornando-a um ponto crítico de contenção. À medida que as tropas russas avançam, as forças ucranianas se veem numa corrida contra o tempo para fortificar suas posições e evitar mais invasões. A cidade de Yunakivka, outrora um bastião das operações estratégicas ucranianas, agora se encontra à beira da mudança. A queda de Lônia pode muito bem inclinar a balança, permitindo que as forças russas tenham um caminho direto para Yunakivka, um movimento que teria repercussões significativas para as capacidades estratégicas da Ucrânia na região. Enquanto isso, a região de Kursk testemunha batalhas ferozes enquanto forças russas e ucranianas se confrontam pelo controle de vilarejos estratégicos como Olenia. O fluxo e refluxo do controle sobre esses territórios sublinham a natureza volátil do conflito, com cada lado lutando pela dominância. A situação é ainda mais complicada pela presença de operadores de drones russos, cuja vantagem tecnológica adiciona uma camada de complexidade às batalhas. Em Belgorod, a narrativa se desenrola com intensidade semelhante à medida que as forças russas se esforçam para consolidar suas posições contra os implacáveis contra-ataques ucranianos. As aldeias ao sul de Demidovka tornam-se o ponto focal de uma luta feroz, com ambos os lados fazendo ganhos e perdas significativas. A expulsão das forças ucranianas de Demidovka marca um ponto de virada, mas a sombra da incerteza paira à medida que o conflito continua a evoluir. Ao mover-nos para a frente nordeste, a região de Kharkiv emerge como um caldeirão de manobras estratégicas. Os avanços russos em áreas como Kindrashivka sinalizam uma mudança no momento, enquanto as forças ucranianas lutam contra as pressões de defender territórios-chave. A importância estratégica de Kupiansk não pode ser subestimada, pois serve como um portal para avanços adicionais no coração da Ucrânia. O conflito em Kharkiv não é apenas sobre conquistas militares, mas também sobre a guerra psicológica que acompanha essas batalhas. A presença de tropas russas em cidades como Topoli, Kamianka e Fiholivka destaca os esforços sustentados para estabelecer controle sobre rotas logísticas-chave. A narrativa é ainda enriquecida pelo reconhecimento franco da mídia ucraniana sobre os desafios enfrentados por suas forças, oferecendo um vislumbre das realidades da guerra. À medida que nos aprofundamos ainda mais no conflito,
a parte norte de Donetsk torna-se um ponto focal das operações militares. A convergência das regiões de Luhansk e Donetsk e Kharkiv cria um complexo mosaico de interesses estratégicos, com cada lado lutando pelo controle sobre essa área crucial. A captura de cidades como Novolyubivka e Katerinivka por forças russas sublinha as dinâmicas em mudança do conflito, enquanto as forças ucranianas são pressionadas a se adaptar ao campo de batalha em evolução. A situação em Torska torna-se emblemática do conflito mais amplo, à medida que as forças russas fazem incursões significativas em áreas anteriormente controladas pela Ucrânia. Os avanços na direção de Liman destacam um esforço concentrado das tropas russas para estabelecer uma base nessa região estrategicamente vital. O reconhecimento dos avanços pela mídia ucraniana pinta um quadro de um conflito que é tanto sobre percepção quanto sobre poderio militar. Ao fazermos a transição para a frente sudoeste, a região ao redor de Donetsk torna-se um microcosmo dos conflitos maiores em jogo. A batalha pelo controle de cidades como Velika Novosilka destaca a natureza fluida das linhas de frente, com ambos os lados fazendo ajustes táticos em resposta às circunstâncias em evolução. A captura de cidades como Vezhely e Fedorivka pelas forças russas sinaliza uma mudança no momentum, enquanto as forças ucranianas enfrentam crescente pressão para manter suas posições. A narrativa é ainda enriquecida pela importância estratégica de Shevchenko, uma cidade que serve como um portal para possíveis avanços no interior da Ucrânia. A presença de valiosos depósitos de lítio nesta região adiciona uma camada de complexidade ao conflito, pois o controle sobre esses recursos pode ter implicações de longo alcance para o futuro de ambas as nações. À medida que o conflito se desenrola, as implicações mais amplas do controle de recursos tornam-se cada vez mais evidentes. O potencial para as forças russas garantirem depósitos-chave de lítio levanta questões sobre o futuro do cenário econômico da Ucrânia e o potencial para negociações com outras potências globais. A batalha por recursos torna-se um aspecto crítico do conflito, com ambos os lados lutando pelo controle sobre esses ativos valiosos. Ao refletirmos sobre a narrativa em desenvolvimento, somos lembrados das complexidades e nuances da guerra moderna. O conflito na Ucrânia não é apenas uma batalha por território, mas uma luta multifacetada que abrange dimensões estratégicas, econômicas e psicológicas. Enquanto o mundo observa, os resultados dessas batalhas moldarão o cenário geopolítico nos anos vindouros. Então, caro espectador, ao continuarmos esta investigação, convidamos você a ponderar sobre as implicações mais amplas deste conflito. O que o futuro reserva para a Ucrânia e seu povo? Como as dinâmicas em mudança de poder e recursos irão remodelar a região? Encorajamos você a se envolver com essas questões, a curtir e se inscrever para mais atualizações e a nos acompanhar enquanto continuamos a explorar o cenário sempre em evolução da geopolítica global. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos trazer mais insights sobre as questões mais urgentes do mundo. No desenrolar contínuo da saga do conflito ucraniano, as complexidades da guerra moderna se revelam a cada manobra estratégica e conquista territorial. Ao nos aprofundarmos ainda mais nesta narrativa intrincada, somos atraídos para a frente sudoeste, particularmente a região ao redor de Donetsk, onde os riscos são altos e o futuro é incerto. A batalha pelo controle de cidades como Velika Novosilka destaca a natureza dinâmica do conflito, onde cada ganho territorial é enfrentado com resistência feroz e contra-estratégias. As forças russas, após capturarem cidades como Vezhely e Fedorivka, continuam a pressionar sua vantagem, levando as forças ucranianas ao limite. Este avanço implacável sinaliza não apenas uma mudança de momento, mas um objetivo tático mais amplo que pode redefinir as linhas de frente. A importância estratégica de Shevchenko, uma cidade posicionada na encruzilhada de futuros avanços no interior da Ucrânia, torna-se cada vez mais evidente. Situada perto de valiosos depósitos de lítio, esta cidade detém a chave para um potencial alavancamento econômico que pode inclinar a balança a favor daqueles que a controlam. A presença desses recursos adiciona uma camada de complexidade ao conflito,
à medida que ambos os lados lutam pelo controle sobre ativos que podem ter significativas implicações geopolíticas. À medida que as forças russas avançam em Shevchenko, o potencial para garantir esses depósitos-chave de lítio torna-se um ponto focal do conflito mais amplo. As implicações de tal movimento são de longo alcance, levantando questões sobre o cenário econômico da Ucrânia e o potencial para futuras negociações com outras potências globais. O controle de recursos torna-se um aspecto crítico do conflito, entrelaçando-se com objetivos militares para criar uma luta multifacetada que se estende além do campo de batalha. Enquanto isso, a narrativa que se desenrola na frente nordeste, particularmente na região de Kharkiv, continua a cativar a atenção. Os avanços russos em áreas como Kindrashivka e Kupiansk sublinham a importância estratégica desses territórios como portais para o coração da Ucrânia. A captura de rotas logísticas-chave nesta região destaca os esforços sustentados pelas forças russas para solidificar sua presença e estabelecer uma base em áreas críticas. O reconhecimento desses desenvolvimentos pela mídia ucraniana oferece um vislumbre franco dos desafios enfrentados por suas forças enquanto lidam com as realidades de defender posições estratégicas. Este entrelaçamento de táticas militares e o custo humano da guerra cria uma narrativa que é tanto envolvente quanto sóbria, nos lembrando das complexidades inerentes aos conflitos modernos. À medida que o conflito se desenrola, as implicações mais amplas do controle de recursos e posicionamento estratégico tornam-se cada vez mais evidentes. O potencial para as forças russas garantirem depósitos-chave de lítio levanta questões sobre o futuro do cenário econômico da Ucrânia e o potencial para negociações com outras potências globais. A batalha por recursos torna-se um aspecto crítico do conflito, com ambos os lados lutando pelo controle sobre esses ativos valiosos. Ao refletirmos sobre a narrativa em desenvolvimento, somos lembrados das complexidades e nuances da guerra moderna. O conflito na Ucrânia não é apenas uma batalha por território, mas uma luta multifacetada que abrange dimensões estratégicas, econômicas e psicológicas. Enquanto o mundo observa, os resultados dessas batalhas moldarão o cenário geopolítico nos anos vindouros. Então, caro espectador, ao concluirmos esta investigação, convidamos você a ponderar sobre as implicações mais amplas deste conflito. O que o futuro reserva para a Ucrânia e seu povo? Como as dinâmicas em mudança de poder e recursos irão remodelar a região? Encorajamos você a se envolver com essas questões, a curtir e se inscrever para mais atualizações e a nos acompanhar enquanto continuamos a explorar o cenário sempre em evolução da geopolítica global. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos trazer mais insights sobre as questões mais urgentes do mundo. Neste cenário em constante mudança, onde cada movimento carrega o peso da história, devemos permanecer vigilantes e informados, entendendo que as decisões tomadas hoje ecoarão no tempo, moldando o futuro das nações e as vidas de incontáveis indivíduos. Ao navegarmos nesta narrativa complexa, esforcemo-nos por um entendimento mais profundo das forças em jogo e das possibilidades que aguardam.